Turminha do quarto ano, tudo bem? Animados? Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje iremos estudar as páginas 34 a 35. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula comigo. Então é muito importante, vocês estarem com os livros para que possa ficar por dentro do assunto e assim acompanhar a leitura com a tia. Então hoje nós iremos continuar estudando sobre as transformações ocorridas na cidade. Nós vamos continuar estudando ainda sobre esse assunto, E hoje nós vamos falar sobre o ser humano versus tecnologia. Vamos aprender como foi que aconteceu, Então eu gostaria que vocês ficassem atentos e prestando atenção. Então, na aula passada, a gente viu que as primeiras cidades humanas, elas foram formadas às margens dos rios, Ou seja, dos rios com bastante volume de água, pois naquela época as pessoas se dedicavam o quê? À agricultura. Então, para ele ter uma boa colheita, das suas plantações, dos seus produtos, eles dependiam de boa irrigação do solo. E por isso que eles, as primeiras cidades foram formadas às margens dos rios, próximos rios, que facilitava a irrigação da sua plantação. Então, eu pedi para vocês, na aula passada, eu coloquei na aula passada um vídeo, onde vocês estariam assistindo esse vídeo, e eu pedi para vocês fazerem algumas anotações do que vocês entenderam, onde estava falando da evolução, como foi que aconteceu essa evolução. Então o vídeo ele mostrava passo a passo como foi que isso aconteceu. Então quem já assistiu, quem já fez, parabéns, e quem ainda não fez, façam, viu? E no dia marcado vocês estarão enviando essa atividade, que eu pedi para vocês fazerem no caderno. Então façam, estejam enviando para mim, viu? No meu PV, não esqueça. Então hoje nós vamos iniciar aqui na página 34, eu gostaria que vocês pudessem estar acompanhando com a tia, viu? Para a gente poder entender como foi que aconteceu. Então hoje também nós vamos falar sobre a importância das transformações ocorridas, porque foi importante essa transformação. Nós vamos aprender a importância dos avanços da sociedade, que também foi um fator muito importante. Então vocês acompanhem com a tia aí na página 34, nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, para nós poder entender como foi que aconteceu essa evolução. Acompanhe aí comigo na página 34. Depois da Revolução Industrial, o que foi essa Revolução Industrial, tia? A Revolução Industrial foi o surgimento das máquinas. Então, antes o homem, ele apenas tinha domínio da natureza na agricultura, ele se dedicava a isso, Mas, no finalzinho, lá do século XVIII, surgiu uma revolução, essa revolução, ela foi a criação de máquinas, surgiu as máquinas, qual a gente conhece hoje. As cidades se tornaram um centro de produção industrial, ou seja, com o surgimento das máquinas, surgiu as grandes indústrias, ou seja, as fábricas que produzem o alimento, os carros e muitas outras coisas. Então, a presença de fábricas influenciava o ritmo do crescimento urbano. Quanto mais indústria numa cidade, mais acelerado o processo de urbanização. Por quê? Porque quanto mais se fazia indústria, mais o crescimento de urbanização, ele crescia. Por quê? Porque as pessoas, elas estavam saindo do campo e indo para a cidade para trabalharem nessas fábricas, nessas indústrias. Então, quanto mais crescia o número de indústria, mais também crescia o número de pessoas nos centros urbanos. Então, aqui nessa imagem abaixo, vocês podem observar, nós temos aí a imagem de uma cidade. E aqui, nesse centro aqui, está mostrando, onde vai haver aqui muitas indústrias, muitas fábricas. Então, na metade do século XX, as cidades se tornaram
além de polos industriais, grandes centros de serviços. Né? Quais são esses serviços? Bancos, empresas de tecnologia, da informação, repartição de saúde e educação, entre outros. Então, surgiram as fábricas, né, as indústrias, e assim se tornaram polo, criando o quê? Grandes centros de serviço, que são os serviços oferecidos, como está citando, bancos, empresas, informações, repartição de saúde, de educação e entre outros. A cidade, ela tem, por característica principal, o seu ritmo de vida bastante veloz, ou seja, né, a cidade, quanto mais ela cresce, né, mais há uma velocidade grande na criação de indústrias. Então, é bastante veloz. Esse ritmo acelerado ajuda a dinamizar as trocas de cultura e provoca mudanças constantes na sociedade. E esse é o principal ponto que a diferencia atualmente do campo. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Né? Pessoas que vivem no campo, a vida dele é totalmente diferente. É uma vida assim mais tranquila. Ele não tem, a vida dele não tem esse ritmo acelerado como que tem na cidade. Então a vida é completamente, né, diferente. Isso que diferencia do campo. A vida da cidade, né, é o ritmo acelerado. Então, grandes indústrias, grandes centros comerciais. Então as pessoas nelas é uma agitação. Mas no campo, não. No campo é totalmente diferente. Então, isso que diferencia essa agitação, né? Esse ritmo acelerado das pessoas, que diferencia do campo. A industrialização, ela foi um divisor de águas. Como? Com a instalação das fábricas no meio urbano e as atividades econômicas girando cada vez mais em torno da indústria, a cidade começou a ter mais visibilidade que o meio rural. Ou seja, as pessoas começaram, né, perceber que na cidade era diferente. Vai começar a ter uma visão diferente do campo. Para se ter uma ideia, no início do século XX, apenas 15% de toda a população mundial estava nas cidades. Não, apenas essa porcentagem aí, 15%. As pessoas viviam na cidade e os outros viviam no campo. Então, como se fala, ser humano versus tecnologia. Vamos ver como foi que se deu, né, esse avanço da tecnologia. Então, a gente viu que na Revolução Industrial criou-se o quê? As máquinas, e criando-se as máquinas, criou-se indústrias. E criando-se indústrias, levou as pessoas a sair do campo a se instalar na cidade, né? Em busca de quê? De trabalho. Então, acompanhe aí comigo na página 35. Vamos conhecer aqui um pouco sobre essa tecnologia. A vida em sociedade propiciada pela que é sedentarização. Você lembra que na aula passada, nas aulas anteriores, a gente estudou sobre isso, né? Que a sedentarização ela é basicamente quando o homem deixou de ser nômade, né? E passou a viver num lugar, a morar, se fixar num lugar. Porque antes ele não tinha uma morada própria. Aí ele passou a se fixar num lugar chamado esse processo de sedentarização. Acarretou uma aceleração do domínio do homem sobre a natureza. O avanço da tecnologia que, por sua vez, trouxe mais mudança ao nosso modo de vida. Então, quando o homem ele deixou de ser nômade e quando ele começou a se fixar no lugar próprio, né? Isso acarretou o quê? Uma aceleração do domínio do homem sobre a natureza. Então, ali o homem foi ter domínio sobre a natureza. E a partir do momento que ele teve domínio sobre a natureza, surgiu o quê? O avanço da tecnologia. Que trouxe, e com essa tecnologia trouxe o quê? Mudanças ao nosso modo de vida. Então, hoje a gente pode perceber, né, que a tecnologia está bem avançada cada vez mais. Hoje a gente tem celulares, né, bem modernos, ou seja, isso é o que? A tecnologia, vários instrumentos como televisão, né, também foi um avanço tecnológico.
Então, como vimos, a industrialização transformou radicalmente a sociedade. Então, quando aconteceu essa revolução, a criação das máquinas, isso transformou radicalmente, né, numa velocidade muito grande, atraindo mais pessoas para a cidade, devido à industrialização. E isso ocasionou o quê? Ocasionando uma inflação nos centros urbanos. Ou seja, foi ficando superlotado os centros urbanos, ou seja, as pessoas saindo do campo, né, vindo para a cidade, isso superlotou os centros urbanos. Pela primeira vez, o desenvolvimento tecnológico para outras áreas que não fosse a agricultura e a produção de alimentos se tornou a mola propulsora do progresso da humanidade. Então, antes o homem ele tinha domínio da natureza, né? Quer dizer, ele se dedicava apenas à agricultura, ele tinha conhecimento. E depois, quando houve esse desenvolvimento tecnológico, né, ele começou a trabalhar em outras áreas, que não fosse a agricultura, né? E na produção de alimentos. E isso foi uma mola, né, que proporcionou o progresso da humanidade. Ou seja, através disso aí, cresceu, houve-se um progresso, ou seja, um desenvolvimento na sociedade. Então, tal progresso, ele foi consolidado com a ideia de quê? De globalização. E o que é globalização? A globalização, ela é a velocidade e a disponibilidade das informações. Hoje nós temos o que? Um mundo globalizado, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo está interligado. Através de quê? Nós temos aqui, abaixo, vocês podem estar observando aqui algumas crianças, onde cada um tem umas com celular, com tablet, né? Então, isso aqui está mostrando o quê? Que a globalização ela chegou ao alcance de todos. Então, a globalização, ela pressupõe uma aproximação mundial das comunidades humanas através dos meios de comunicação, cada vez mais avançado como a internet. Então, a internet, né, ela aproxima as pessoas. Então, você pode conversar com uma pessoa que está bem distante, né, que está muito longe, mas ela, né, através dela você possa ter esse contato. Então, a globalização, ela aproximou, né, as pessoas. Então, vem a página 36, e com esse avanço, a popularização da internet, cada vez mais meios de comunicação, como a carta, cai em desuso na preferência social. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, né, as pessoas elas se comunicavam, o meio de comunicação que havia naquela época era a carta. Ou seja, as pessoas se comunicavam, escrevia a carta, mandava para algum parente, né? Então, e demorava dias, até meses para chegar. Então, a carta ela foi saindo, né? Porque os meios de comunicação foi chegando. Então, ela foi deixando de ser usada a carta na preferência social. Então, diferentemente dos primeiros povos ou dos povos originários que habitavam o nosso país, cuja transmissão de conhecimento se deu tradicionalmente de modo oral. As tecnologias de comunicação aproximavam pessoas de variadas partes do mundo, incorporando práticas textuais, audiovisuais e inteiramente digitais. Viu? Então, os primeiros povos eles se comunicavam através de carta. Aí depois, com o surgimento das tecnologias, né, as pessoas foram se comunicando através desses meios tecnológicos. Essas variedades tem no mundo, né? Então, aqui na imagem, vocês podem observar, aqui ó, tem uma mulher, ela está aqui colocando a carta, que era o meio que era utilizado para se comunicar. Aí aqui nós vamos ter cartas, né? Aí tem aqui mostrando como era, o que era que as pessoas utilizavam para escrever. Antes não era caneta, as pessoas utilizavam uma pena, colocavam na tinta e assim escrevia. Aí tem aqui o celular, que aqui o celular já é um meio, né, tecnológico bem avançado, que é através dele que as pessoas se comunicam. Ou seja, esses outros meios aqui deixou de ser usado, né, e passaram a usar o celular, como a internet, como meio de aproximar um do outro. Então, o ser humano, ao longo da história, ele desenvolveu diferentes meios de comunicação, que aproximavam as pessoas e estreitavam relações entre os povos.
Então, antes, né, era bem difícil as pessoas terem esse contato, porque isso era através de quê? De carta, né? Mas com o avanço da tecnologia, foi se fabricando, né, instrumento que facilitasse essa comunicação. Então, a internet foi um. Esse desenvolvimento, porém, como toda a história humana, não ocorreu do mesmo modo e ao mesmo tempo em todas as partes do planeta. De fato, vemos que grande parcela das pessoas ainda não integrou ao uso da tecnologia avançada, mesmo dentro de uma mesma comunidade. Ou seja, né, não ocorreu do mesmo modo ao mesmo tempo em todas as partes do planeta. Tem muitas pessoas no planeta que não têm acesso a esses meios, né, da tecnologia. Nem todos. Então, tem muitas pessoas que vivem dentro da mesma comunidade, mas não têm acesso. A gente pode ver, tem hoje na comunidade, né, tem muitas pessoas que têm celular, mas tem outros que ainda não têm, né? Então, são coisas que chegou para uns, né, mas nem todos têm essa oportunidade de usar. Então, essa distinção pela grandeza e diversidade de modo de vida nas cidades modernas é social, que acaba separando grupos que possuem condições financeiras de adquirir tais recursos tecnológicos de outros que não possuem os mesmos recursos. Então, os lugares que é considerado pobre, né, ele não tem acesso a esses meios tecnológicos, né, a esses meios que aproximam as pessoas, no caso, o celular. Esses recursos tecnológicos nem todos possuem. Isso faz com que haja essa separação, né? Esses grupos acabam separando, ficando o desenvolvido e os subdesenvolvidos. Então, aqui nós podemos perceber que da carta para o celular teve um avanço muito grande. E isso fez com que aproximasse as pessoas, né, interligasse o mundo. Hoje o mundo está ligado, né, através da internet. Você pode se comunicar com pessoas que estão bem distante de você. Mas esses meios, né, essa facilidade, como diz aqui no texto, não chegou ainda para todos. Aquelas comunidades mais carentes, eles não têm acesso ainda, né, a esses recursos tecnológicos. E isso causando o quê? Uma separação entre a sociedade. Certo? Então, nós podemos perceber que houve um avanço muito grande na transformação da sociedade. Ela foi se transformando aos poucos, né? Então, foi evoluindo, até o homem ele ter domínio, né? Ele ter criado meios tecnológicos, recursos tecnológicos que aproximassem as pessoas. Então, a gente vê que a cidade, né, ela evoluiu e cada vez mais ela está evoluindo. Ou seja, ela está crescendo, né, tecnologicamente. Então, essa foi nossa aula de hoje, viu? Então, que vocês possam ter compreendido. Então, vocês também possam, em casa, né, tá fazendo a leitura do texto, para se aprofundar mais. E assim, vocês estarão respondendo a atividade da página 37 para concluir o assunto, viu? Eu vou só explicar aqui para vocês, né, a atividade, porque teve alguns que tiveram um pouco de dificuldade de entender algumas questões. A primeira questão diz assim, ó: as primeiras cidades se formaram perto de rios de fluxo abundante de água. Explique com suas palavras o que diferencia esse tipo de agrupamento com as cidades atuais, viu? Então vocês vão falar com as próprias palavras de vocês. Qual é essa diferença, viu? Entre as pessoas, né, as primeiras cidades e as atuais. A segunda: pesquise em jornais, revistas e na internet imagens e informações da cidade onde você mora, no período em que ela foi fundada, e faça um comparativo com os dias atuais. Vocês podem estar fazendo essa pesquisa e vocês colocam as imagens no caderno, viu? Vocês colocam no caderno. A terceira questão: que fato fez com que a cidade se tornasse centro de produção industriais? Então, lá está lá no texto, vocês vão fazer a leitura do texto e para saber a resposta, viu? Em sua opinião, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? Na sua opinião, viu? Também é uma resposta pessoal.
Você vai colocar que de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo. Então é a sua resposta, viu? Então faça atividade, viu? E fique com Deus e até a próxima.